Começo-me a sentir também importante com este tipo de situações. Obrigado, meu querido Presidente. Alguns de vós irão certamente identificar-se com estas palavras, cada um no seu contexto. E digo isto porque há aqui vários dirigentes de vários clubes, de várias modalidades. A minha passagem no mundo do futebol de praia, enquanto dirigente, tirou-me anos de vida e trouxe-me muitos cabelos brancos. Conheci o pior de algumas pessoas e tenho lidado com muita falta de caráter e valores. Conheci pessoas que já fiz questão de esquecer, mas conheci muitas mais que vieram por bem acrescentar muito à minha vida. Pessoas exemplares, pela sua essência, caráter e valores, que não só vivem como os partilham de forma sábia com os que os rodeiam. Muitas delas estão hoje neste jantar. Felizmente, muito mais pessoas que fizeram valer a pena do que o inverso. Uma dessas pessoas que jamais irei esquecer estaria, pelo tanto que me deu, estaria certamente hoje connosco, mas a sua presença física já não está entre nós. E até na sua luta pela vida, foi um exemplo para mim e tantos outros. Obrigado ao Dr. Luís Filipe Boavida. Trabalhar dependente de publicidade, patrocínios, parcerias, é um caminho diário para que não se deixe cair o projeto. Alguns só por amor à camisola e sem retorno pessoal, que não seja a alegria e entusiasmo de quem o desfruta. Que se lhe reconheça o valor e a entrega, seja em galas ou em jantares como o nosso, informais. Nunca fui homenageado pela minha aldeia, pela minha cidade ou pelos clubes por onde passei. Nem uma medalha, nem uma imperial grátis, nem um croquete. Há dias na gala templar em Tomar, mais uma vez, ignoraram a minha carreira de dirigente e a dos meus atletas. Mas continuamos de cabeça erguida a fazer o nosso caminho com orgulho e informalmente, que é disso que se trata o nosso jantar, mas com muita azia. Bom, valeu pelo mocito com hortelã. Sou natural de Lisboa, cresci em Oeiras e durante muitos anos fui mais um atleta do concelho. Futebol, ténis, passando pelo basquete e pelo remo, além, claro, de todo o desporto escolar. Mas sempre completamente ignorado pelo Dr. Isaltino Moraes. O meu trabalho nos últimos 15 anos foi contrariar todo este processo. Comecei a correr, fiz inúmeras provas de estrada e trail, inclusive a maratona. Resultado, o mesmo. Completamente ignorado. Mudei o rumo. Exponenciar jovens atletas como dirigente e numa modalidade diferente. 2 anos na modalidade sem responsabilidades associativas, 3 como Presidente da Mesa da Assembleia e os últimos 10 como Presidente da Direção, em mandatos anuais. Sim, a ser escrutinado todos os anos, o que, diga-se de passagem, é horrível. Hoje temos a atenção dos responsáveis pelo desporto do Concelho, por mérito próprio, mas também pela audácia dos representantes em aceitar o que não é a normalidade da nossa modalidade localmente. Atletas que iniciaram a modalidade connosco, campeões nacionais e internacionais pela Seleção A. Não poderíamos estar mais orgulhosos quando podemos não ficar por aqui. Missão cumprida. Obrigado, Xavier, João Pedro, Telma, aos meus capitães e jogadores, por fazerem levar o nome de Porto Mendo e tomar ao mais alto nível. Obrigado, Carlos Ricardo, pela proximidade que este Executivo, mesmo não tendo nenhuma ligação direta ao clube, como o anterior, se tem empenhado e bem no apoio à nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, Rita, pela frescura e proximidade que trouxe ao desporto em Tomar. Não nos esqueceremos da abertura que nos proporcionou para o diálogo e para a resolução de algumas carências do clube, assim como o carinho e preocupação que sempre teve para connosco. Muito obrigado. O meu primeiro discurso, enquanto dirigente, foi para o Presidente Carlos Carrão. Espero sinceramente que o meu último não seja para o Presidente Tiago Carrão. Presidente Tiago, agradecer a sua presença neste jantar informal e desejar que, como responsável pelo pelouro do desporto, além dos restantes pelouros, claro, tenha o maior dos sucessos, em que a equidade entre modalidades e clubes seja uma realidade para todos, como é para nós. Agradecer também a sua proximidade e carinho ao longo de todos os anos,
em que nos fomos cruzando, em que demonstrou sempre apoio e curiosidade pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Agradecer a todos vós, patrocinadores e parceiros. Sem a vossa ajuda seria muito, mas muito mais difícil. A todos vós que aqui estão presentes, se estão aqui, é porque são especiais para mim e para o clube. Muito obrigado. Que, no fundo, dar uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que permitem que a nossa caminhada continue ano após ano. Que é talvez das coisas mais importantes que nós temos, são os nossos parceiros e os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esta caminhada, que sem eles certamente seria muito mais difícil. Portanto, vamos fazer uma pequena oferta aos nossos amigos que nos ajudam anualmente, em que eu peço, à medida que for entregando uma lembrança, uma salva de palmas para todos eles, está bem? Tiago Carrão, município de Tomar. Só um segundo. A União de Freguesias da Madalena e Beselga. Para receber Carlos Ricardo. Carlos! Digo já que o seu apelido é muito bonito. Acho que o mais à vida. Olha ali, eu vou concordar. Anda maluco? Não é? Aqui. Ao contrário. Este é um prémio que eu considero especial, porque é um dos nossos amigos que está connosco desde o início, a ele e a toda a sua família, ao restaurante Picadeiro. A seguir vai abaixo para ser remo. Ao meu homólogo de grandes caminhadas e corridas, do Clube de Calvo, o amigo Carlos Eira, presidente Carlos Eira. A fotografia não. Sem flash. Só deve estar desorientado. Está a faltar um seguinte flash. Ao Jorge Oliveira, reciclagens. Dois grandes atletas do nosso clube. Um deles foi internacional lá este ano. Ao Sport Clube Ferreira do César, para receber o Fábio Dias.
Considerado o melhor motorista desta época. O outro era o GP, o outro é o GP. Mas o carro com 6 mudanças, ele só mete aqui, dá 6 mudanças. Mete-se a mudar. Ele dá tem carro de 5 mudanças. A Clínica de Reabilitação do Navão. É uma micro-oferta que fica fora o ano. Diz maior só estar fora um ano. Micro, média ou grande empresa? É uma pequena, grande empresa. Aqueles que a brincar chegam cá no instante, ambulâncias infantes. Você vai muito bom anúncio. Tu agora dás um pouquinho. Aqueles que estão sempre disponíveis para marcar os nossos momentos épicos, a Salaz Live. Receber o Pedro Santos. O meu mocinho delgadinho ao pé dele. Também tem menos um pau. Mais um grande amigo de longa data. Se alguém precisar de jogar pelo seguro, isto não é política, RP Seguros, Rui Pinto. Eu já não quero. Eu para mim acabou. Sr. Fernando Ferreira, das Construções, líder americano. Um homem do desporto que diz que vai disponibilizar alguns jogadores do Linha Ceira para o nosso plantel. Mas no bar já somos bons. Floresta Bem Cuidada, o novo patrocinador deste ano. Muito agradecemos por receber Adelino Ferreira. Mantém-se o patrocínio para o ano. Meu senhor, isto patrocínio. E é da guarda. Muito boa noite, connosco o Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, boa noite. Uma festa bonita, um encerramento de uma época do futebol praia que é diferente daquilo que é o normal do desporto, portanto uma modalidade que há sobretudo no verão. Qual é a sensação de estar presente num clube que muitas vezes não é tão divulgado, numa modalidade que não é tão divulgada como outras mais aqui no concelho? Não é tão divulgada, mas não é por isso que é menos importante. Aliás, como o Presidente Ricardo dizia há pouco, ao longo dos anos que me habituei a acompanhar e a acarinhar também, de certa forma, esta modalidade, e acho que realmente há aqui um caminho. Há um caminho a ser feito. Este é um clube muito especial, uma modalidade também especial. Daquilo que percebi, o único neste momento no Distrito de Santarém a praticar esta modalidade e, portanto, acho que é até um fator diferenciador para Tomar e faz todo o sentido. Ou seja, é um clube modesto e até mesmo no próprio pessoa do Presidente, é um clube, diria, à imagem do seu Presidente, modesto, que não é exigente, não tem pedidos e nada contra, obviamente, os pedidos, mas o que é facto é que é um clube que
dá passo a passo, tem objetivos para as épocas, faz todo esse trabalho e depois também só acontece, obviamente, com um grupo como este que temos aqui hoje, com um espírito de equipa, um convívio, uma entreajuda, uma amizade até, que torna possível um clube com um orçamento muito limitado conseguir os resultados que este clube tem. E leva ao fim e ao cabo também o nome de Tomar um pouco por todo o país, o que é, para além do hóquei em patins, sobretudo, uma modalidade que leva, estando na Zona Norte, leva o nome de Tomar também a terras bem longínquas do nosso concelho. É uma aldeia que não fica tão próximo como isso do núcleo da cidade, mas que merece uma atenção especial, sobretudo em termos daquilo que são as infraestruturas. Portanto, era também importante que aquele campo tivesse algumas obras. A Câmara está disponível também para ajudar nesse sentido. Certamente, e há pequenas coisas que podem fazer grandes diferenças e ter um impacto muito grande ali nesta modalidade e no clube. Estamos a falar, por exemplo, do caso da bancada, que é um caso que estamos alerta, é um caso que o clube até teve, lá está, nessa lógica da modéstia e da humildade, da vontade também de encontrar soluções. Tem soluções que realmente o custo o benefício supera em larga escala o custo, e a bancada é uma delas, mas também a questão da iluminação, mas face às vezes àquilo que é a realidade dos pedidos ou da dimensão do investimento para aquilo que se propõe, e se nós queremos um concelho, porque não é só uma cidade, se nós queremos um concelho virado para o desporto, também temos de ter desporto nas freguesias. Este é precisamente um exemplo disso, e isso faz-se com investimento. E quando o investimento produz este tipo de resultados, acho que é um bom investimento porque tem esse retorno. É verdade, e é um orgulho também para a cidade de Tomar, para a Câmara de Tomar, a ter a implantação do futebol praia. Como começámos na nossa conversa, é o único clube no distrito de Santarém, o único clube que está inscrito na Associação de Futebol de Santarém, ou seja, vamos ter a Câmara a olhar também de outra forma, ou melhor, de uma outra forma mais afincada, com mais predominância em termos de financeiros, para que este clube seja também, no breve trecho, um clube para ficar na elite do futebol praia. Sim. Nós, na última reunião de Câmara, demos início ao processo de elaboração de um novo regulamento de apoio ao associativismo, onde eu acho que tem que se diferenciar também claramente daquilo que é o associativismo, daquilo que é o desporto, daquilo também que é a parte social. Há aqui trabalho a fazer nessa área para que clubes, e quem diz os clubes diz associações, prestam um serviço, fazem um trabalho que é meritório e que não é de todo um... Isto é um exemplo também do desporto, não é? É um exemplo do desporto, e esses exemplos, esse bom trabalho deve ser recompensado por isso mesmo. Ou seja, se prestam esse serviço à comunidade, o município só tem que dar as ferramentas e os recursos para que possam prestar esse serviço e fazer esse trabalho. Ok, muito obrigado. Presidente Tiago Carrão, um grande abraço. Muito obrigado. Connosco agora o treinador da equipa do Porto Mendo. Boa noite, Xavier. Um balanço desta época que agora finda com este jantar de Natal. Como é que analisas a época de 2025? Bem, boa noite. Sim, é um nosso jantar de Natal sempre um bocadinho tardio para o habitual, mas também já isso faz parte da tradição. A época correu positiva. Nós sentimos em alguns momentos, honestamente, que podíamos chegar um bocadinho mais longe, podíamos fazer um bocadinho mais do que o que fizemos. Mas o objetivo principal ficou mais do que garantido, que era continuar, que o Porto Mendo continue na competição nacional, ou seja, o Porto Mendo já é, por mérito próprio, um emblema de nacional de futebol praia. Esperamos pelo momento, esperamos pela época, esperamos pela altura em que consigamos atingir o sonho maior, que é ser de facto uma equipa de elite. E o que é preciso para isso acontecer, Xavier? Não é fácil, é assim, vai ter que ser um conjugar de fatores, porque apenas 2 equipas de 16 conseguem essa promoção. As 2 melhores da Série Norte com as 2 melhores da Série Sul disputam uma meia-final, e só depois aí é que de facto alguém se promove. E basta olhar para a nossa série, estamos a falar de emblemas como o Varzim, como o Caxinas, mesmo com a própria Casa Benfica de Viseu, que tem um investimento que não é sequer comparável. E para além do investimento também as próprias viagens cansativas, não é, Xavier? Ou seja, Tomar, Porto Mendo, ficando aqui na zona de Tomar, tem que se deslocar sempre para norte, enquanto as outras equipas daquela zona têm menos quilómetros para percorrer. Isso também é uma nota negativa para aquilo que é a participação do Porto Mendo na zona norte. Claro que sim, é um desgaste ao qual não há como inventar, é de facto um desgaste. Só peço desculpa, Xavier, vocês vão e vêm no mesmo dia?
Sim, exatamente, não temos condições financeiras para o fazer de outra maneira. E depois é isso, as jornadas são divididas pelos clubes que participam naquela competição. Nós, calham-nos 2 jornadas, portanto, de facto, há 2 vezes que as equipas do Norte se deslocam até Porto Mendo, mas todas as outras vezes a deslocação mais próxima que nós temos é Viseu. E isso já é dizer muito. Portanto, vamos a Chaves, vamos a Póvoa de Varzim, vamos a Vila do Conde, vamos a uma série de locais que geograficamente não têm nada a ver connosco. E claro que isso é um desgaste financeiro, é um desgaste nas condições dos atletas quando chegamos a um jogo, porque como disseste muito bem, vamos no mesmo dia e voltamos no mesmo dia. Portanto, não há como fazer outra coisa que não enaltecer o esforço de toda esta gente. O que é que era preciso para haver mais equipas de futebol praia nesta zona? Seria também importante, peço desculpa, Xavier, seria importante também que a própria associação fizesse força nesse sentido. O que é que parece? Sim, claro que sim. Já existiram mais equipas do nosso distrito a participar. Valderrãs, mesmo Samora Correia também já participou, mais Alferrarede, foram todas equipas que já existiram no nosso distrito e que agora não existem. E isso não cabe a mais ninguém, a não ser a Associação de Futebol, que ajude também a promover o futebol praia, porque curiosamente, quando nós vemos as estatísticas da Federação, nós somos dos distritos que mesmo assim têm o maior número de campos de futebol praia, o que é estranho. Mas temos Tomar, temos Abrantes, temos Samora Correia, temos mais um ou outro, 2 locais se eu não estou em erro, e portanto existem campos de futebol praia. Cabe naturalmente à associação tentar promover de alguma maneira o futebol praia, não sendo uma modalidade que à partida pensemos como do nosso distrito, mas a realidade é que já é uma modalidade nacional, já não é só uma modalidade do litoral do nosso país. Em termos de atletas, nós sabemos que isto também tem a ver um pouco com o findar de outras épocas de outras modalidades, portanto é uma época muito própria do ano, no verão. Em termos daquilo que é o recrutar de atletas, como é que isso acontece? É fácil? Há novos atletas? Há jovens que querem também fazer parte do futebol praia? Felizmente vai havendo, mas é muito mais um trabalho individual quase dos nossos atletas que vão convidando este amigo, aquele que acham que pode ter algum jeito para o futebol praia e o vão trazendo para nós. Este ano fugimos a essa exceção e conseguimos trazer 2 jogadores com experiência já de futebol praia, o Lúcio Carmo, internacional português, o próprio Bernardo Bonucci, que não sendo internacional jogou muitos anos na primeira divisão e que os conseguimos trazer, mas a forma de recrutamento foi exatamente a mesma. A compensação financeira é exatamente a mesma, que é nenhuma, mas como os nossos atletas também vão conhecendo os outros atletas, como vamos falando, como o Porto Mendo já começa a ser reconhecido como um dos clubes históricos do futebol praia, e é curioso, estamos a falar nisso, também conseguimos ir trazendo isto. E terá que ser por aqui o caminho, mas é difícil porque geograficamente estamos no interior, numa aldeia de uma cidade pequena do interior, e portanto estamos perto de tudo, mas não estamos perto de nada. E depois a nossa base de recrutamento, se olharmos geograficamente, seria a zona de Leiria, seria esta zona, e quando falamos em Leiria, depois existem as equipas todas de Leiria que absorvem todos os jogadores com algum potencial de futebol praia. Estão na elite do futebol praia, não é? Xavier, diz-me uma coisa, qual é a característica especial do jogador de futebol praia? É aquele jogador que, acabando a época, noutra modalidade vem especificamente para o futebol praia, ou é aquele jogador que quer mesmo só e simplesmente praticar futebol praia? A grande maioria dos jogadores encontra-se na primeira posição, ou seja, faz as suas épocas de futebol, as suas épocas de futsal e depois vêm para o futebol praia. Felizmente também, mesmo nós, vamos conseguindo ter alguns atletas que vão querendo mudar um bocadinho esse paradigma. São em número muito reduzido, porque depois não têm competição ao longo do resto do ano. Portanto, quem se dedica só ao futebol praia, ou de facto já está num patamar em que é convidado a ir jogar a outros países onde existem campeonatos de inverno, ou então se focar só em Portugal, é muito difícil, se não mesmo impossível, fazê-lo. E muitas vezes abdicando também daquilo que é o período de férias, porque estamos a falar naquela plenitude onde toda a gente também merece e precisa de férias. Especificamente, quando é que começa e termina a época do futebol praia? A época de futebol praia vai flutuando também um bocadinho, mas normalmente estamos a falar do período de maio, portanto estamos a falar exatamente nesse período de pausa. Estamos a falar que as primeiras jornadas costumam acontecer em maio, depois entrar ao Winners e depois terminam. Este ano a competição de futebol praia do Campeonato Nacional terminou em agosto, mas depois a Taça de Portugal só decorreu a meio de setembro. E portanto, com os atletas que lá está, que na sua grande maioria ou jogam futebol ou jogam futsal, a terem que começar o futebol praia quando ainda estão na fase final das suas temporadas
e a começar as suas temporadas quando ainda estão na fase final do futebol praia. E como tu disseste muito bem, raramente têm descanso. É isso. Diz uma coisa, Xavier, em termos daquilo que foi a época 2025, as duas equipas do Norte, como há pouco frisaste, vão a uma Final fora com as do Sul, sendo que este ano as equipas do Sul subiram à Elite, ficando, se não me engano, Caxinas e Chelas. Ok. No próximo ano, como é que prevês que seja a época para o futebol praia, sendo que, em princípio, irá ficar também na Zona Norte, ou seja, vai ficar com aqueles emblemas mais fortes para competir outra vez? Sim, é isso mesmo. Varzim e Caxinas continuaram cá e eram, como te disse, os dois exemplos de equipas que têm um investimento completamente, quase um investimento de futebol de 11 e, portanto, nem sequer é comparável com o nosso. Será competitivo? Nós provavelmente, porque a organização geográfica vem de norte para sul, portanto, as 8 primeiras equipas ficam Série Norte, as restantes ficam Série Sul, portanto, nós muito provavelmente ficaremos na Série Norte outra vez. Em termos de plantel? O plantel será muito à base do plantel que transita desta temporada para a temporada seguinte. Estamos aqui já em conversa, já falámos na possibilidade de buscar mais 1 ou 2 reforços, mas que mais uma vez vêm exatamente da mesma maneira. Pessoas que vêm para cá, que gostam de estar em Porto Mento e que vão falando com aquele que conhecem, falam connosco se faz sentido falarmos com aqueles jogadores ou não, para os tentar trazer por cá. Mas a base é 90% do nosso plantel será. Um plantel que te deixa satisfeito mais uma vez? Deixa, porque temos uma mistura muito grande de jogadores com experiência, jogadores com uma qualidade já acima da média para o futebol praia, que depois também sabem acolher e fazer crescer aqueles que estão a dar os seus primeiros passos no futebol praia. E o futebol praia é muito mais difícil do que parece à vista. Quem tem o primeiro choque com o futebol praia, é preciso, no impacto inicial, ter alguma persistência para continuar na prática do futebol praia. Depois acabam por ganhar o gosto, acabam por ganhar a vontade. E é bastante exigente, sobretudo a nível físico, não é, Xavier? E numa altura, muitas vezes, jogos com mais de 40 graus que são disputados, sobretudo nas zonas do interior. Sim, é isso mesmo. Eu costumo dizer que o jogador de futebol praia ideal, e reforço isso na mesma, é um jogador com o físico do futebol de 11, mas com a inteligência tática do futsal. Porque estamos num campo muito mais próximo de futsal, mas a exigência física, ainda que existam todas as substituições volantes também, mas a exigência física é brutal. 2 minutos dentro de um campo de futebol praia a jogar a alto nível equivalem a 10 minutos a jogar de qualquer outra modalidade. É muito, muito difícil, é um desgaste muito grande. Felizmente, em termos de lesões, é um desporto que tem poucas lesões, porque a própria areia não deixa que o pé prenda, portanto são muito mais lesões de impacto, é os arranhões, é muito mais isso do que uma lesão propriamente grave muscular, tanto que os nossos atletas que nós tivemos lesionados este ano, no caso do mais emblemático, o nosso capitão Évora, que teve a época toda sem competir connosco, são lesões que vieram do futebol. E que ficará apto já a partir desta altura. Exatamente, felizmente há poucos dias desta parte teve a alta para voltar à prática da modalidade esportiva e é se calhar o nosso melhor reforço. Em termos de lesões também, as próprias regras impedem que haja aquele contacto habitual, sobretudo a nível do futebol e futsal. Portanto, isso também é importante, já que não há qualquer proteção nos pés, não é? Sim, é isso mesmo, por isso é que eu estava a dizer, ou seja, há alguma proteção que estão a deixar de jogar mais, há um gesto técnico específico do futebol praia, que é o pontapé de bicicleta, não é específico, mas é muito usado no futebol praia, que é completamente protegido. Qualquer atleta que esteja a preparar o pontapé de bicicleta não pode ser tocado de forma alguma. No resto já se deixa-me jogar muito mais. Já há muito mais jogo de encostão, já há muito mais os toques e depois às vezes é isso, como tu dizes, por um lado não há caneleiras, por um lado também não há chuteiras, portanto também se encolha mais um bocadinho, mas quando a areia está no ar, há sempre ali um pezinho maroto que fica debaixo da areia, que dá sempre a dar uma pisadelazinha que não... És um treinador orgulhoso, Xavier. Sou, claro que sim, claro que sim. Exatamente por tudo aquilo que falámos, ou seja, contra todas as contrariedades que esta gente tinha para não jogar futebol praia, estão cá, jogam futebol praia e do internacional àquele que começou a jogar agora, vêm todos com a mesma vontade de aprender e isso acho que é o melhor que um treinador pode desejar. Dar o nome de uma aldeia do Concelho de Tomar, um pouco por todo o país, é realmente espetacular. Somos muito, muito orgulhosos em fazer isso. Sempre que entramos em campo, entramos com esta consciência, que temos tudo contra nós. Somos um pequeno clube de uma pequena aldeia, de um pequeno concelho do interior de Portugal. Tínhamos tudo para não andar e se calhar é por isso que andamos tanto com tanta vontade. E diz-me uma coisa, esta modalidade e sobretudo a equipa de Porto Mento deveria também ser vista de outra forma no próprio concelho? Isso claro que sim, sofremos o mesmo que os outros, mas é uma realidade. Nós vamos a competições internacionais, não é qualquer equipa que vai a competições internacionais, não é qualquer clube que vai a competições internacionais. Nós vamos, fazemos sempre boa figura, jogamos com outras equipas de outros países, com as melhores equipas do nosso país, e se isso não merece ser um motivo de grande destaque, numa altura em, como tu disseste bem, não há outras competições,
honestamente é um bocadinho difícil perceber. Falta um pouco do feedback daquele que é o vosso trabalho e vocês merecem, Xavier. Sim, claramente. A coletividade merece, os atletas merecem, o Conselho merece, o emblema do CCD merece, todas as pessoas que de alguma forma estão relacionadas com o CCD merecem esse reconhecimento, porque costuma dizer que com pouco faz-se muito. Nós com muito pouco fazemos muito, e isso é de enaltecer, claramente. As maiores felicidades. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Presidente Ricardo Batista, um Presidente feliz, um Presidente que tem a consciência tranquila que o Porto Mendo fez mais uma excelente época de 2025, mais um jantar de Natal. Há pouco falei com o Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, que disse e prometeu que iria também avançar com melhoramentos naquele que é o espaço que está disponível nesta altura para a prática do futebol praia, que bem merece, e o trabalho que tem sido encetado, isso faz com que seja ainda mais válido esse trabalho. Uma época desportiva de bom nível. Falámos também com o treinador Xavier, que disse que no próximo ano, sendo que as equipas do Norte não conseguiram ir até à elite, ficaram pelo caminho, sendo as duas equipas do Sul apuradas, uma perspectiva daquilo que será o futuro e também aquele que foi o passado na época de 2025. Boa noite. Boa noite. Em relação ao passado, foi um objetivo meio conseguido, porque o nosso interesse inicial seria, como é em todas as épocas, chegar a todas as fases finais. Não digo eventualmente a subida à elite, mas pelo menos a sensação de chegarmos a uma fase final em boa competição. Não o conseguimos no Campeonato Nacional, mas conseguimos na Taça. Isso para nós foi meio objetivo conseguido. É lógico que as fases finais dão-nos outra projeção, tanto a nível de televisão, Canal 11, Federação, contactos, visibilidade, exponenciar um bocadinho aquilo que é a modalidade num local onde o ADN não é próprio para a modalidade. Bater a bola na rede, chute pro ar. O futebol de pé até o dia acabar. Grito vem da arquibancada. Sua batida acelerada. O drible rola a sedução. O futebol aqui é pura paixão.